bélico, é tecnológico. A Palantir, a Google, são essas empresas Dados. que têm, exato. Amplo. E aí, o que é mais fascinante quando eu acompanho esses debates é a incapacidade do especialista em AI, de inteligência artificial, em explicar por que o algoritmo recomenda tal ação. Porque é uma caixa preta, ou seja, o algoritmo, ele toma suas próprias decisões. Não é que alguém pode abrir e falar, foi por isso que o algoritmo decidiu abater esse avião. E aí, muitas vezes, são decisões muito difíceis, né? Porque você tem, por exemplo, acontece toda hora no Mar do Sul da China, que um avião americano e um avião chinês ficam a 100 metros de distância. E um se sente ameaçado pelo outro. E aí, se você tem um algoritmo que diz, olha, isso aqui é uma ameaça existencial para o meu avião, então vou bater esse outro avião. E aí, o que acontece? Como os líderes políticos vão reagir a isso? Isso é uma coisa que eu hoje vejo como algo preocupante, porque você não sabe. Porque você não sabe. E aí, obviamente, tem uma questão que eu, por exemplo, acho que uma China forte, próspera, em ascensão, pode até ser mais pacífica do que uma China estagnada, um descontentamento público aumentando. Aí um líder vai ver, olha... Que foi a Alemanha, né? Que foi a Alemanha também. O que gerou a Alemanha toda foi tipo uma frustração. Foi o Maduro começando a implicar com a Guiana, dizendo que parte da Guiana faz parte da Venezuela. Sim. E funciona tão bem. Sim, você pega o povo na frustração, né? Assim. É só em regimes assim altamente polarizados isso não funciona, mas muitas vezes até meus amigos venezuelanos que odeiam o Maduro, quando eu falei para eles, porra, cara, agora uma de 50. Mais 50, desculpa. Mas muito, de guerras civis, incluindo guerras civis, mas muitas também envolvendo nações. Sim, outros conflitos de países diferentes, mas assim, mas me dá a impressão que assim, a gente está cada vez mais tribalizando o discurso, porque o meu algoritmo é diferente do seu algoritmo, então a minha verdade é diferente da sua verdade, então eu ataco você porque você é diferente de mim. Então a gente vai botar, não fala nem de esquerda e direita, mas pensamentos conservadores, pensamentos liberais, eles estão agora, né, brigando. Me dá uma impressão que é difícil você ter uma coisa que una a população inteira, sendo que a própria população está se destruindo entre eles. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Isso é interessante. E de fato, a grande pergunta é se aquilo que é novo, nesses graus de polarização destrutiva alimentada pelos algoritmos, é algo que, do ponto de vista de ciência política, é um pouco novo. Assim, a gente, pela primeira vez, está enfrentando uma situação em que as pessoas vivem em bolhas. Em bolhas que, às vezes, estão completamente separadas e que nenhum jornal ou nenhuma emissora controla, né? São olha, porque fica imaginando, se tiver um ataque ao Brasil, vamos botar aqui numa suposição, eu não acho que o brasileiro vai se unir com o brasileiro de esquerda ou de direita, eles não vão unir. Então, teve um caso recente muito interessante que o chanceler, o premier da Alemanha, o chefe de governo da Alemanha, voltou de Belém, da COP, e fez um comentário muito infeliz, assim, e é uma pessoa, enfim, eu acho que, pelo visto, tem pouca experiência diplomática, porque aquilo é completamente ofensivo, desnecessário, né? assim, muito arrogante, e foi uma tentativa de falar bem da Alemanha e acabou falando mal de Belém. E aí, obviamente, o prefeito de Belém chama arrogante, assim, eu concordo, assim, é realmente uma fala lamentável, assim, e o governador, e obviamente o governo federal, mas eu postei isso, e um monte de gente, assim, que não gosta do Lula, falou, mas ele tá certo, porque o Brasil tá uma merda, liderado pelo ladrão, Lula, olha isso. Então você teve, sim... Tem gente apoiando um alemão falando mal do país, exatamente, assim. porque ele é antagônico, agora, aquilo foi, assim, uma coisa relativamente leve. A questão você ter, por exemplo, uma ameaça à segurança nacional. A grande pergunta é, aquilo une a população? E aí, no caso teve um caso interessantíssimo, por exemplo, do debate nos Estados Unidos sobre uma possível interferência russa no sistema eleitoral americano. E nunca, assim, teve um amplo debate sobre possíveis contatos, etc. Mas sem entrar no mérito dessa questão, foi muito interessante que
os Estados Unidos se dividiram profundamente em relação a isso. Não teve uma reação nacional no sentido de dizer a gente rejeita qualquer interferência. Então isso, de fato, pode enfraquecer o nacionalismo. Ao mesmo tempo, os algoritmos são recentes e o nacionalismo tem uma história de séculos, né? E Recorrente. a nação, o Estado-nação sobrevive até hoje porque é uma ideia antiga, porque ele permite a mobilização de sociedade em torno de uma ideia totalmente, vamos dizer, intangível, né? Porque a ideia do nacionalismo, ele pressupõe que eu sinto alguma conexão, eu tenho algo em comum com gente que eu não conheço. Pela nossa cultura. Pelo cultura conjunto de uma une, nação né? que exatamente. E eu estou disposto a pagar impostos, que é um grande esquema de redistribuição, ou seja, eu estou disposto a entregar parte do meu salário para que eu sinto alguma conexão, eu tenho algo em comum com gente que eu não conheço. Pela nossa cultura. Pelo cultura conjunto de uma une, nação né? que exatamente. E eu estou disposto a pagar impostos, que é um grande esquema de redistribuição, ou seja, eu estou disposto a entregar parte do meu salário para que outros brasileiros possam usufruir de serviço público. Eu nunca vou conhecer essas pessoas, mas eu concordo com esse sistema porque nós todos fazemos parte de uma grande nação. E em última instância, é possível que eu seja convocado, eu preciso defender o país e posso morrer defendendo o meu país. Isso faz parte do contrato social, de certa forma, Sim. ao longo dos últimos séculos, e até hoje não surgiu nenhuma alternativa ao Estado-nação. Então, ele, para a mobilização militar, etc., funciona muito bem. E para garantir a estabilidade internacional. Então, eu ainda acho que, na maioria dos casos, se houver realmente um confronto assim de grandes proporções e o governo precisa de uma sociedade unida, na pior das hipóteses, o governo desliga as redes sociais. E aí em última instância, Faz sentido. as empresas de tecnologia não têm poder contra Faz o Estado. sentido. Lógico, faz total Você viu essa briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Twitter. Em última instância, o Estado sempre se impõe. Então, é claro que pode surgir uma situação em que isso, antes de um possível conflito, realmente tem um racha na população e aí acaba, o governo não consegue mobilizar a opinião pública a favor de um possível conflito. Mas tem uma indústria de pensadores ao longo das últimas décadas falando sobre o possível fim do Estado-nação, o Elon Musk, e são ferramentas fundamentais para que países possam se defender militarmente. Que é mais que uma bomba atômica até, né? Porque você desliga, acabou a comunicação no mundo. Exato. Mas o que vai acontecer, eu acho, a médio prazo, países não aceitarão um ator privado completamente imprevisível, sem nenhuma... Ou seja, pode amanhã mudar de opinião, desligar o Starlink de outro país. Vão buscar nacionalizar essas tecnologias ou tentar depender de outros estados que são muito mais previsíveis do que empresas. Porque a empresa, ela não se comporta seguindo regras estabelecidas no sistema internacional. Exatamente. Entendi. Então, o que eu acho que a gente vai ver ao longo dos próximos anos, meio que um backlash contra empresas de tecnologia. Contra, ou seja, estados, por exemplo, os Estados Unidos, quando perceber, olha... Eu posso produzir... Não sei, por exemplo, pode nacionalizar uma empresa de tecnologia e acabou. Ou seja, o que vai fazer? E nem precisa comprar 100%. E o Pentágono está começando a fazer isso. Compra uma fatia de 20% de uma empresa de tecnologia, como da IBM agora recentemente, da Intel, perdão. Os Estados Unidos comprou uma fatia da Intel, produção de chips. Por quê? Porque a produção de chips é relevante para o interesse nacional americano. Sim. Então controla essa empresa. Quando o Elon Musk for longe demais, o governo americano vai fazer a mesma coisa. Então, isso eu ainda acho que o nacionalismo é a força mais potente e resiliente que existe. E que, apesar de mesmo um país ultrapolarizado, se houver uma ameaça à integridade territorial brasileira, eu ainda acho, mas não sabemos,
que não haverá um fla-flu interno da metade dizer que bom, estamos invadindo, e a Pois outra é. metade dizendo, né, assim... Cara, eu tenho uma tese, aí a tese de um grande ignorante do assunto, que a gente vai tribalizar cada vez mais. Porque a gente está indo... Inclusive, a minha tese, ela é contra o que está acontecendo. Porque você está me falando que... Foi muito bom esse papo. Porque você fala assim para mim, a galera ainda está querendo exponenciar, né? Ainda está querendo abrir. A Rússia quer mais território, Sim. né? Mas me dá a impressão que existe uma coisa que é o Estado querendo mais território, mas ao mesmo tempo me dá a impressão que cada vez mais as pessoas estão querendo se tribalizar e o Brasil pode ser muito mais, na minha cabeça, é quase que possível no futuro o Brasil se transformar em 6 países diferentes do que ser um grande país muito maior, devido às guerras internas que a gente vai começar a fazer com a gente. Mas veja só, a tribalização que está ocorrendo, ela ocorre, vamos dizer, em todos os prédios, em todas as cidades, e não ocorre assim, que Sim, o sim. Estado vai em uma direção. Você tem, por exemplo, que é um fenômeno super interessante, você tem uma divergência crescente entre homens e mulheres em relação às suas convicções políticas. Você tem jovens homens se tornando mais conservadores e mulheres se tornando mais progressistas. Sim. E isso causa todo tipo de consequência. Por exemplo, temos nos Estados Unidos um fenômeno super interessante que é a recessão dos relacionamentos, ou seja, um número crescente de solteiros. As pessoas não namoram mais, não casam mais. Você tem todo um grande debate nacional nos Estados Unidos sobre a crise dos homens, que tem uma péssima performance nas faculdades, que tem índices superiores de suicídio, de doenças mentais,